caso aí que a palavra mal é escrito malus e maçã também é escrito malus. E aí inventaram a tal da maçã e pronto. Né? Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, malus, aí ele viu maçã. Então a palavra fruto, né? Então fruto, maçã. Tem uma relação entre a palavra aproximar-se e levantar-se. Olha, é como disse o Padre Condes, aproximar-se é sempre uma atitude ritual, é fazer a liturgia, é fazer o ritual. Esse é aproximar-se, é sempre assim. Mas só que o que Jesus fez, ele não fez nenhum rito aqui, ele como sacerdote fazer rito, não fez. Ele não se aproximou de um altar para queimar animais. O que ele se aproximou foi do pecador para tirá-lo do pecado. É isso que ia acontecer. Aquilo que o sacerdote não podia fazer, que era se aproximar do pecador, foi o que Jesus fez. É um movimento, em vez de tirar daqui e levar para Deus, é tirar de Deus e trazer para cá. É o movimento inverso. Por isso que esse texto não serve para falar do sacerdócio. Mas o levantar-se, né, que tem lá na arca, é que Deus está a caminho e Deus combate. Deus está de pé, um rei de pé, em cima de um pedestal, ele mete medo. Isso aí é o oposto do sentar-se para ter compaixão, para julgar. Mas o aproximar-se e o levantar-se não tem muita relação. Você falou justamente que essa história de que Jesus não ofereceu o holocausto, na verdade ele se aproximou do pobre. E é até uma coisa que, não sei se a parte polêmica vai ficar próximo. Mas que eu estava comentando assim, que se os nossos queridos irmãos presbíteros quisessem realmente se assemelhar a essa questão do sacerdócio de Cristo, eu estava colocando para os colegas lá no grupo de liturgia mais uma vez, a maioria dos convites de ordenação presbiteral coloca ele na questão ritual só. É difícil, ou quase não se vê, eu pelo menos nunca vi, nessa real função, ele colocar convite para a minha ordenação sacerdotal, e ele se aproximando do povo, ele fazendo aquilo que Jesus fez realmente. Eu quero ver receber um convite de ordenação presbiteral, onde tenha o candidato ao presbitério, com um portador de HIV, um soro positivo, bem magrinho, entre gays, entre prostitutas, como Jesus fazia. E vão falar mal? Sim, não falavam mal de Jesus? Sabe, que tenha ele num diálogo com as outras religiões. Eu recebo um convite de ordenação presbiteral assim? Não, eu recebo um convite de ordenação para o sacerdócio levítico, tirado do povo a serviço de Deus. Eu recebo um convite que ele esteja orando, que ele esteja realizando algum rito, que ele esteja vestido com túnica, a mais fina casula. Colocando assim, parece que nós estamos voltando ao tempo dos padres altaristas. Aqueles padres que eram ordenados só para celebrar a missa. Né? Muitas vezes estão voltando sim, porque são, embora passem 8 anos estudando, completamente desconhecedor daquilo que estão colocando para o povo, daquilo que estão oferecendo, de tudo aquilo que deveriam saber. Sabe como é que os futuros presbíteros nessa faculdade têm acesso à carta aos Hebreus? É porque eles fazem um seminário sobre o presbiterato, que é com o padre Evaristo, e o padre Evaristo um dia, ele deixa de dar aula e bota a ilha lá na frente para ele usar a carta aos Hebreus. Senão eles não ficam sabendo disso aqui não. E por que eles não ficam sabendo? Porque ninguém quer que eles saibam. E eles não estão interessados em saber. Nem eles estão interessados em saber. Então, quando eu começo a falar, eles começam a se angustiar. É um dia só, uma manhã sobre a carta aos Hebreus, e o resto do curso todinho é com o padre Evaristo, sobre o que é ser presbítero a partir da doutrina. Ser presbítero a partir da carta aos Hebreus, como é que eu exerço o sacerdócio ministerial, porque todos já têm o sacerdócio mesmo como batizado, e eu vou ter um ministério que eu vou exercer a mediação, eu vou oferecer as orações, eu vou oferecer a minha vida. Que as pessoas ainda pensam assim, que é questão de rito.
quando se ordena alguém presbítero, está dizendo, você agora vai dar sua vida pelo povo. Larga emprego, larga tudo. Para quem é do mundo evangélico, coloca a família em segundo lugar, sua família espiritual está em primeiro, te vira para dar conta da Beatriz, né, Johnny? E da igreja, não é? Te vira. Porque tem uma criança pequena cobrando a presença do Pai. Então, em primeiro lugar, você vai fazer o quê? O que Cristo fez no sacerdócio dele. Está entre os pecadores, resgatá-los do pecado, entre os pobres, resgatá-los da pobreza, entre os que são escravos, resgatá-los da escravidão, dando a sua vida, recebendo o que em troca? Traição, ingratidão. Agora eu posso transformar tudo isso aí, eu posso ficar presbítero para ganhar dinheiro, para ter um carro novo, sem trabalhar. Eu posso distorcer, mas não era para ser assim. A gente vê exemplos contrastantes, né? Por exemplo, houve há pouco tempo o caso do arcebispo alemão que reformou o apartamento, 30 milhões de euros, sei lá quantos milhões de euros. E eu estava outro dia, até vou publicar essa foto com uma reflexão depois do curso, de Dom Pedro Casaldaga, lá na sua casinha, fez questão de continuar lá, na diocese dele, na prelazia, né? Numa casinha, um quartinho minúsculo, aquela casinha que pode ser de qualquer pobre da redondeza, com a garrafinha de café, a blusinha e a roupa dele. É um presbítero que depois se tornou episcopo, que entendeu realmente o que é. Entendeu que é serviço, entendeu que é doação da vida. A oferta que se dá pelo povo é a própria vida, não é sangue de bode, nem de carneiro, nem qualquer outra coisa. Não é poder, é serviço. Então, tá certo. Não estamos na nossa hora, é porque a Carta aos Hebreus suscita discussões. E é importante que essas discussões possam ter um espaço. Professora, a postura de Jesus é uma postura de não buscar na simbologia, mas na essência o que Deus quer que ele faça. E infelizmente toda a simbologia que nós humanos criamos em torno dessa relação divino e humano, ele traz uma diferenciação visual e uma diferenciação no sentido dessa formalidade. E aí eu penso que essa formalidade é o que nos distancia da essência do que Jesus veio pregar, quando já nos pais já se tem essa relação com o santuário, que é o coração. E Jesus permanece com essa mensagem do santuário. Paulo trabalha isso em várias cartas sobre a questão do santuário, está em você. Não essa aparência das coisas. E nós somos muito levados na aparência, porque a aparência nos distancia das pessoas, ela nos dá o status que nós queremos ter para poder então ter os poderes que a gente gosta de manipular. E esse é um problema de toda a comunidade cristã. Essa questão dessa... Porque se eu vou para o exterior sem ter essa viagem para o interior de mim mesmo, eu me sinto confortável. A minha consciência não me diz, olha, você tem que fazer um esforço para mudar de vida. Porque mudar de vida é um negócio muito difícil. Trabalhoso. É muito mais difícil para a Ilha parir uma Ilha que seja de acordo com a vontade de Deus do que para a Dona Eurico ter parido a Ilha. Doeu, mas não doeu tanto assim. Sabe? É doloroso nascer, dar frutos é doloroso. Então, o que acontece? Quando foram prender Jesus, como era comum os discípulos beijarem o mestre, isso não iria assustar ninguém, e Judas pensou assim, nós temos que tomar cuidado para não assustar, porque senão é noite, eles fogem, ficam entre as árvores e ninguém encontra. Então eu vou dar um beijo nele. Era noite de lua cheia, porque era a Páscoa. Estava tudo mais claro, dava para ver as pessoas. As pessoas viam muito bem em noite de lua cheia, porque elas nunca tinham visto nada com energia elétrica, então elas tinham a capacidade do olho bem para isso mesmo, né? Então o que acontece? Jesus era tão igual aos outros, que não dava para saber qual deles era Jesus.
E isso é importante porque Jesus não usava roupa diferente, Jesus não tinha uma postura arrogante diferente, não tinha uma postura de mestre. Ele estava ali no meio dos outros como um qualquer. E quando ele ficou responsável para pilotar o barco lá, ele estava cansado demais e dormiu e levou um carão de quem era dono do barco. Você quer que a gente morra? Você quer que a gente morra? Foi isso que Pedro disse. Você quer que todo mundo afunde? Você ficou responsável por segurar esse leme bem aqui, e nós fomos dormir, porque era seu horário de segurar o leme, que cada um de nós teve um dia cheio de pesca, e você ficou sem pescar, e agora ficou com a responsabilidade de noite, conduzir o barco. E sabe o que você viu? Você dormiu, você quer nos matar. Levou um carão de Pedro. Você está querendo nos matar. Calma, tá tudo bem. Mar, fique calmo, fique tranquilo. Uma tempestade, porque é comum no Mar da Galileia, sabe? Cometeu uma gafe. Então levou um carão. Pois é, mas Pedro não sabe disso, né? Certo? Levou um carão. Então ele é tão igual, ele faz tudo tão igual aos outros, e ele é tão igual aos outros que não dá para saber quem é o mestre e quem são os discípulos, gente. Aí a gente vai e bota um monte de enfeite em cima da gente. A gente faz questão de ser tratado com títulos. Faz questão. Fui para as palestras ecumênicas, a doutora, a professora, um monte de coisa. E lá no finalzinho, a Ilha Luzia Pinheiro de Andrade. Aí eu chegava e dizia assim, gente, aqui eu sou apenas a irmã de vocês, a Ilha. Pertence ao Instituto Nova Jerusalém. Título acadêmico é para assinar minha carteira lá do Ministério do Trabalho. Já assinaram? Não, é porque a gente, quando lida com doutor, se não chamar de doutor, leva carão. Eu disse, pois faça o favor de me chamar de Aíla, porque é assim que Deus me chama. Quando Deus quer alguma coisa de mim, quando Jesus quer alguma coisa de mim, ele diz, igual disse lá para Samuel, 3 vezes. Samuel, Samuel, Samuel. E Aíla, Aíla, Aíla. Não me chama de doutora, professora, irmã, mestre, não sei o que, bababá, não. E depois os vermes que vão roer meus ossos, não faz a menor diferença para eles se eu tenho título ou se eu não tenho título. Quando chegar debaixo do chão, tanto faz. Mas a gente quer ser mais do que os outros. Ter mais. Ninguém merece essa dignidade. Não é uma dignidade que se mereça. Ser mediador é uma vocação, é Deus que sabe, é Jesus que escolhe. A gente tem lá uma pessoa maravilhosa dentro da nossa casa, não tem vocação. A gente lamenta, mas é Jesus que chama. Não pode segurar quem não tem vocação. Não é uma dignidade que a pessoa se dê. É algo que é um chamado. E a pessoa corresponde. Mas a gente quer roupa, quer postura diferente, quer ser tratado diferente. Pô, quando a gente devia saber que está a serviço. O maior tem que agir como o menor. O Senhor como servo. Aí é tão distorcido isso em 2000 anos de cristianismo, que na hora que o Papa Francisco faz a coisa certa, todo mundo estranha. Eu digo, em que mundo nós vivemos, era para ser normal. O Papa andou de ônibus, eu digo, daí todos nós não andamos de ônibus? Por que o Papa não pode andar de ônibus, gente? Ele pagou a conta na coisa, sim, mas nós pagamos nossas contas, nós nos hospedamos num lugar e pagamos nossas contas. Ele tem mais é que pagar a conta dele, ele não ficou lá, não pagou, não dormiu lá, não ficou lá. E eu acho tão engraçado que tem um movimento aí de volta para os padres voltarem a usar batina preta, etc. Né? E aí às vezes falam, não, é porque nós precisamos, quando a gente quer localizar um homem de Deus, se ele vê ele de batina, já sabe, aquele é um homem de Deus. Todos nós, eu me lembro que você pediu para fazer o folderzinho, a imagem, né? Não coloca uma multidão assim, porque todos somos, todos nós somos de Deus. Todos nós temos que estar prontos para dar esse atento. Padre na minha propaganda do curso aos Hebreus. Você coloca uma multidão de antes e de agora. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Não porque eu mereço, mas ele precisa de trabalhadores e me convidou para trabalhar e eu trabalho. Eu sou colaborador. Laborar é trabalhar. Quem labora é Deus. E eu colaboro. A palavra que Paulo mais usa é colaborador. Certo? Então eu laboro junto com Deus. Mas a vinha é dele, a seara é dele e eu trabalho para ele. Colaborando com as coisas dele.